Muito bem, nós estamos agora para compartilhar com vocês a mensagem da Palavra de Deus. E eu estou aqui juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, Emerson Dantas, e também com os queridos irmãos que nos acompanham também pelo YouTube, Pastor Emerson Dantas, tá bom? E nós agora iremos ler a palavra do Senhor que está aqui no Evangelho segundo Mateus ou Levi, capítulo 6, a partir do versículo 5, tá bom? Venha comigo, me acompanhe nesta hora, em nome de Jesus. O subtítulo aqui na Bíblia com a qual eu estou é A Oração. E vamos ler do versículo 5 em diante, do versículo 5 ao versículo 15, e assim nos diz a palavra do Senhor. Palavra de Jesus. E quando vocês orarem, Jesus aqui está se referindo aos seus 12 discípulos, né? Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus ou Levi também é a palavra de Deus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, inspirou Mateus ou Levi para escrever este Evangelho que leva o seu nome. E nessa porção específica aqui do Evangelho de Mateus, Mateus ele vai registrar parte do diálogo de Jesus com os seus 12 talmidim, ali em uma montanha nas imediações de Cafarnaum. Não é? E esse discurso de Jesus, isso aqui é parte de um discurso de Jesus, e esse discurso de Jesus, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ele vai estar aqui agora registrando as palavras de Jesus acerca da oração. Não é? Os seus discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E Jesus os ensina a orar. Não é? Eu quero chamar a atenção para o fato de que Jesus era o próprio Deus, enquanto Deus, teoricamente, ele não precisaria orar para ele mesmo. Mas o mais interessante é que, embora Jesus, ele sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Jesus ali, o Deus Filho. Então, sendo uma das pessoas da Trindade, sendo também o próprio Deus, teoricamente ele não precisaria orar. Mas o mais interessante é que, embora Jesus fosse o Deus Filho, também fosse parte da Trinidade, o próprio Deus, ele ora. Ele ora por quê? Para dar exemplo, para que nós também oremos. O mais interessante é que, embora ele sendo Deus, ele vai orar para nos dar o exemplo, o mais interessante é que Jesus ele vai ensinar sobre a oração. E conforme falaram o pastor Roosevelt Arantes, se não me engano, a oração é ensinável. A oração é ensinável. E como é que nós podemos ensinar sobre a oração? A melhor maneira de você ensinar as pessoas a orarem, é você mesmo orando. E inclusive orando para que elas vejam. Não orando em ambientes públicos, como faziam essas pessoas que foram repreendidas por Jesus. Mas, por exemplo, nós pastores, os diáconos, os demais oficiais das igrejas, no momento ali do culto comunitário, é muito importante, sobretudo, chegarmos antes que o culto comunitário comece e ali nos ajoelhemos para orar. Quem não pode se ajoelhar, sentado, ande. Quem quiser orar sentado, mas que oremos, inclusive pedindo para que Deus abençoe aquela reunião e para que o próprio Deus fale com as pessoas ali presentes.
Então, Jesus, sendo ele o próprio Deus, ele orou. Em primeiro lugar, ele orou para dar o exemplo de que nós precisamos orar. Se Jesus, que era Deus, orou, meus irmãos, imagine nós. Imaginem nós. Né? E ensinável. E a melhor forma da gente ensinar é orando. Por exemplo, os pais que oram em casa, os pais que se ajoelham a orar a Deus, muitas vezes são surpreendidos com os filhos que se aproximam também, se ajoelham e começam a orar. Né? A missionária, acho que é Cristina, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, ela falando isso, que certa feita chegou na igreja, ela é pró de crianças na igreja, e ela foi orar, e ela estava orando, de repente sentiu que alguém começou a orar do lado dela, de joelhos como ela estava, e ela olhou, era uma criança, se eu não me engano, uma garotinha, não é? Então, nada melhor do que orar, porque o próprio Deus orou, pessoas a orarem, como orando, não é? Se nós orarmos. Então, inclusive é bom chegar no prédio onde a igreja se reúne, uns 15 minutos antes, né? Ajoelha, não é? E ora, e pede para Deus abençoar a reunião, para que Deus fale, para que pessoas sejam salvas, curadas, libertas. E ali a gente vai estar ensinando na prática. Mas também podemos ensinar as pessoas a orar por meio da teoria. Jesus aqui ensinou eles a orar. O interessante é que Jesus, quando ele orava, ele também orava para que os seus discípulos... Jesus ensinou eles a orarem, teoricamente, né? Mas também ensinou eles a orarem na prática. Inclusive aqui Jesus fez essa oração na prática. Mas Jesus também tinha o costume de orar na vista dos seus discípulos. Eu penso que eles pediram a Jesus para lhe ensinar a orar exatamente porque eles viam Jesus e ouviam Jesus orando. Inclusive, para Jesus separar os 12, ele passou a noite inteira orando. E muitas vezes, queridos, nós queremos impor as mãos, não é, sobre vocacionados da nossa igreja para serem consagrados ao ministério, mas impomos as mãos precipitadamente em tempo de oração. Muitas vezes nós separamos pessoas para o ministério diaconal sem orarmos devidamente. Não é? Nós muitas vezes empossamos pessoas de ministérios, departamentos na igreja sem orarmos adequadamente. E depois nós temos o que? Dor de cabeça. É por isso que muitos pastores, né, muitos colegas, não é? Motivados por boas intenções, querendo ver o avanço da obra, o tempo de oração, sem discernimento espiritual, às vezes chagram algumas pessoas ao ministério pastoral, e essas pessoas muitas vezes lá adiante os decepcionam. Muitas vezes dividindo a igreja, levando parte da igreja consigo. O pastor, ele ora bastante e Deus, não é, realmente confirma, e isso acontece também, né? Afinal de contas, ninguém mais espiritual, entre aspas, é claro que isso aqui é uma ironia, né? O rebanho eram anjos, ou seja, não tinha ninguém carnal, houve divisão, né? Então, vamos deixar bem claro, mesmo quando o pastor é um homem de oração, de palavra, não é, e consagra no tempo de Deus e com sabedoria, não é verdade? Mas o importante é que você faça a sua parte. Você tenha a convicção de que você fez a sua parte, como, dentre outras coisas, e pedindo a Deus confirmação. O próprio Jesus, né, foi quem separou 12, né, e ainda houve, né, aqueles que entristecessem a Jesus, né, como o próprio Judas que traiu, Pedro negou, João não entenderam a proposta do reino dos céus e queriam presidentes, né, do governo de Jesus, que supostamente seria político para eles naquela época. É o seguinte, se Jesus, que era o próprio Deus, ele orou, inclusive passou a noite toda orando para separar os 12, quem somos nós para não orarmos? A coisa que eu aprendo, a oração é ensinável, você ensina em primeiro lugar na prática, se ajoelhe para orar, não é? E você, sua esposa e seus filhos ajoelhados orando, logo de manhã cedo, né? No templo, chegue, se ajoelhe, ore pedindo pelo culto, como antes. Não, porque nós não temos orado como os irmãos oravam. Não temos estudado a palavra como eles... Eu recebi um vídeo hoje pela manhã no grupo de pastores, grupo servos, e um pastor captando aqueles vídeos que na hora que o cara vai cortar, corta, não mostra a cena, não. Mostrando mesmo lá o terrorista pegando o facão e passando no pescoço, mostrando mesmo a cabeça do cara rolando, o cara caindo lá. Cenas fortíssimas. Né? Ele até pediu perdão pelas cenas que eram muito fortes, são realmente muito fortes. Né? Eu fico imaginando esses irmãos, né, que fazem parte da igreja perseguida, sobretudo na espada, por ser. Né? E nós muitas vezes aqui brincando de igreja, começa por mim, orar adequadamente, sem estudar a Bíblia adequadamente, e depois queremos avivamento, depois queremos multiplicação. Não virá, irmãos. Enquanto nós não realmente formos servos do Senhor, enquanto nós, a começar por mim, nós líderes buscarmos ter estudo da palavra, o avivamento irá,
por Jesus, pela oração e pela palavra, se nós investirmos tempo orando e estudando a palavra do Senhor. Meu tempo já se foi, não é? Mas aqui Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar. Não é? Então a gente ensina praticando. A gente pode ensinar também na teoria, porque aqui eu poderia mostrar, né, alguns elementos que você pode incluir na sua oração. Mas o meu tempo já chegou ao fim, do outro lado, tá bom? Deus abençoe e até o próximo sábado, Deus. Lembre-se sempre, cada cristão missionário. Tchau, tchau. Programa Abba Pai, da Comunidade Cristã Abba.